o propósito de Deus. E o tema dessa mensagem é hora de retomar o propósito de Deus. O Senhor nos chamou para vivermos no propósito dEle. Deixa eu te dizer, não há lugar fora do propósito que você possa viver, de fato, uma vida abundante, alegre, plena. Nós só podemos viver uma vida plena, uma vida de satisfação, de alegria, de paz, se nós vivermos no propósito. E deixa eu te contar, Deus tem propósito para a vida de cada pessoa. Deus tem um propósito na vida de cada um. Não existe alguém que ali viva vai viver a sua vida e que ele não existe um propósito preparado para ele. Mas sempre haverá um propósito da parte de Deus. É para todos, porque senão Deus seria alguém que fazia acepção. Mas a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele dá oportunidade para todos, só que não são todos que abraçam essa oportunidade e acabam vivendo alheio, à margem do propósito de Deus, e eles não vivem uma vida verdadeiramente, próspera, abundante, de paz, de alegria, de satisfação, de plenitude, porque não há essa vida fora do propósito. Quantos estão entendendo? Diga amém. E quando eu falo propósito, não confunda propósito com chamado. Não confunda. Uma coisa é a chamada, outra coisa é o propósito. Ok? Então, não estou falando, porque de fato a chamada não é para todos. O chamado ministerial, pastoral, por exemplo, não é para todos. Se fosse dessa forma, como o Senhor iria financiar a obra dele? Como o Senhor ia fazer com que o Evangelho se propagasse? Então Deus, Ele tem pessoas que foram chamadas para serem médicos, outros para serem advogados, outros para serem policiais, outros para serem, e por aí vai as profissões. Mas outros Ele chamou para ser de tempo integral e é um grupo pequeno. Bem pequeno, então chamado. Mas tudo isso envolve o propósito. Você ser médico, uma vez que você foi chamado para ser médico, você está no propósito. Você ser um empresário, quando você foi chamado para ser um empresário, você está cumprindo o propósito. Mas se você foi chamado para ser pastor e quer ser empresário, você está fora do propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa saber o propósito de Deus na sua vida. Uma coisa é certa, todos foram chamados para viver ali debaixo do governo de Deus. E esse governo, ele vai determinar o que ele tem preparado, separado para você, e aonde é que você de fato vai fluir, vai avançar, vai crescer, aonde você de fato vai ali, como eu posso dizer, expressar, manifestar os dons e os frutos do Espírito. Quantos me acompanham, diga amém. Então o texto que eu quero compartilhar com você está em Ruth, capítulo 1, verso 18 a 22, diz assim a palavra: vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Só para você entender o contexto, quem não seguiu aqui foi Orfa. Orfa voltou, continuou em Moabe, foi buscar se casar de novo em Moabe, ao passo que Ruth voltou com a sua sogra para sua terra, para Belém, para a casa do pão. Tá claro, ok? Só para você entender, porque quem não acompanhou as 3 mensagens, pode ficar perdido só nesse momento que eu estou lendo uma parte que está mostrando alguém se desvinculando aqui, mas não está sendo mencionada, é Orfa. Diziam: não é esta Noemi, verso 19, verso 20, porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis, Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Preciso fazer uma observação. No verso 20 e 21. Obrigado. Ela diz que ditosa ela partiu, próspera, abençoada. Ela falou: não me chame mais Noemi, mas me chame de Mara, amarga, porque olha o que o Senhor fez comigo, fez eu voltar pobre. O Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Preste atenção, por que eu tenho que fazer essa observação? Porque muitos leem e acham que é Deus que de fato fez isso. Não, essa é a visão de Noemi. Noemi está se vendo como alguém que está sendo afligida por Deus, resistida por Deus, que Deus está fazendo aquilo com ela. Preste atenção, Deus não fez nada daquilo, Deus não a afligiu, Deus não se levantou contra ela, Deus não fez com que ela voltasse pobre. Tudo aquilo ali, preste atenção, isso é importante, é resultado das escolhas que foram feitas por eles, a partir dali do marido, Elimeleque, ok? Elimeleca, fez meleca, das grandes. Por causa disso, essa fala contra Deus, como muitos fazem. Olha o que Deus fez. Deus não fez nada, filho, contra você. Deus é por você. Se Ele fosse contra você, você estava perdido, frito. Não havia esperança para você. Deus é por você, Deus te ama. E a prova disso foi lá na cruz do Calvário, quando Ele entregou o filho dele para morrer na cruz. Por você, por mim. Ele não é contra você, Ele é por você. Mas Noemi não tinha essa revelação. E o texto segue, verso 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Gostaria que você ficasse muito atento a essa mensagem. Eu tenho convicção que o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua vida, o destino, o rumo da sua vida, da sua caminhada. Principalmente você que está vivendo uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida, sabe, de miséria, de escassez. E você está achando que o Senhor é contra você, que o mundo conspira contra você. Preste atenção nessa mensagem. Se a palavra de Deus, que pode mudar o rumo da sua caminhada para sempre, e te levar a viver uma vida abundante, plena, no centro do coração de Deus. Porque é isso que Deus tem para você, para todos, sem exceção. Deus não faz acepção, como você já ouviu. Deus ama cada um aqui de maneira igual. Só que alguns aqui têm ouvidos para Deus, ao passo que outros estão nem aí para Ele. E é isso que faz a diferença. A palavra de Deus é a mesma para todos. O amor de Deus para com todos é o mesmo. Mas como cada um tem respondido a Ele, tem sido diferente. E a sua resposta é que vai determinar se você vai continuar vivendo uma vida de derrota, miserável, de escassez, de enfermidade, de angústia, ou se você vai viver uma vida plena, abundante, uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. Você pode dizer amém? Eu te pergunto, o que você faz quando você está na estrada e descobre que pegou o caminho errado? Você, claro, motorista, um adolescente também de bicicleta pode pegar um caminho errado, aí ele descobre, né? O que você faz quando você percebe que você pegou o caminho errado? Você persiste no mesmo caminho ou você pega o próximo retorno? Acredito que você pegaria o próximo retorno.
qualquer pessoa sensata tomaria o retorno mais próximo para pegar a direção certa. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes na estrada da vida, nós precisamos pegar o retorno para retornar o caminho certo. Para retomar o caminho certo. Todavia, infelizmente no que diz respeito ao propósito de Deus, muita gente depois de constatar que está no caminho errado, persiste no erro. Elas agem como se a vida fosse uma novela, onde todo mundo apronta e depois tem um final feliz. A vida em Hollywood. Infelizmente, há muitas pessoas enganadas, vivendo fora da direção de Deus. E foi isso que aconteceu. Aqui com essas pessoas, com esses personagens dessa história de Ruth e Noemi. Ruth e Noemi precisaram fazer o caminho de volta. Saíram de Belém, foram para Moabe. Fazer o que em Moabe? Deus não chamou, Deus não enviou, Deus não falou para ir. O que vai fazer lá em Moabe? O que vai fazer nesse lugar? Para que vai sair da casa do pão? Preste atenção. No livro de Ruth, tudo tem sentido. Aliás, toda a palavra de Deus, por toda a Bíblia. Eu costumo sempre dizer, nada está ali por acaso. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o nome dos personagens. O nome de cada um desses personagens podem ajudar você a entender a mensagem dessa história. Elimeleque, o Elimeleca, marido de Noemi, sabe o significado? Meu Deus é rei. Contudo, ele vive completamente diferente do significado do nome dele. Noemi, esposa de Elimeleque, significa minha alegria, meu prazer. Que lá na frente ela se vê como Mara, amarga. Olha que diferença. Mara é outro nome de Noemi, como em Ruth 1:20. Ela menciona, voltando, depois de voltar para sua terra, amarga. Filho de Noemi com Elimeleque, Malom, significa doença. Já imaginou? Um filho com o nome desse, que miséria. Vai jogar a bola, ô doença. Aí o cara não sabe se ele é doença, que ele é ruim. Na bola, é o nome do cara, doença. Que maldade dar um nome desse para um moleque. E o outro filho, Quilion, fragilidade. Nos nossos dias, esse nome está indo bem, não ia dar legal. Fragilidade, que nome que é esse? Orfa, outra nora de Noemi, de Elimeleque, significa costas, nuca. Vai guardando aí esses significados. Em cima disso aqui que eu vou te mostrar a mensagem desse texto. E Ruth, nora de Noemi e Elimeleque, significa amiga, companheira. Boaz, parente de Noemi, significa pela força. Obed, que vai ser lá na frente o filho de Ruth com Boaz, significa servo. Belém, você já aprendeu, já sabe? Casa do pão, ou casa de pão. E Moabe, sua mão é seu pai. Pastor, o que nós podemos aprender com a conexão desses personagens? Em primeiro lugar, o propósito é baseado na realidade espiritual e não na aparência. Como assim, pastor? Elimeleque
significa Deus é meu rei. Mas apesar de ter esse nome, Elimeleque é o homem que sai de Belém, casa de pão, e vai buscar pão em Moabe, fora do propósito de Deus. Deus não falou, mas não é seu Deus, não é seu rei. Deus não é o seu rei. O que você vai fazer em Moabe, homem? Por quê? Porque o que fala, o que de fato importa é a realidade espiritual e não a aparência. O nome é bonitinho, meu Deus é meu rei, mas vive na contramão desse nome. Quantas pessoas têm um título, mas não vivem de acordo com aquele título? Juízes que deveriam ser justos estão aí aceitando propina. Você viu quantos desembargadores foram presos, condenados ali, contra aquele governador do Rio, lá não sei o que, o Witzel, sei lá quem é o nome dele. Desembargadores, juízes aposentados, aqueles que eram para ser exemplo, são os primeiros a quebrar as regras. Quantos têm títulos, mas vivem diferente desses títulos? Não passa de título, por quê? Porque não há uma realidade espiritual, é só uma fachada. Quantos casais vivem de aparência, são casados, mas não se amam, não há paixão, não há cumplicidade, não há companheirismo, mas são casal, é um casalzinho, aparência, fachada. O que manda, o que vale é a realidade espiritual. Elimeleque, muito bonitinho, seu Deus é seu rei, mas de fato não é o Deus dele não é o rei dele, ele não tem o Deus dele como seu Senhor. Moabe, você viu o que significa? Sua mão é seu pai. Moabe é uma abreviação de Imo, mais AB, de Aba, de pai. Sua mão é seu pai. Em outras palavras, a força dele é que guia e comanda a vida. Ele está apoiado no conhecimento dele, nele, no braço dele. Quem é o pai dele é a mão dele. Essa é a fonte dele. Preste atenção. Não podemos apenas carregar o nome de Deus como rei. Precisamos ter a realidade do reino em nossa vida, conforme nós vemos lá em Mateus 6,33. Busqueis em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Essa é a realidade. Qual que é a realidade do reino? Como eu sou de Deus. Qual que é a característica que eu sou de Deus? Eu busco o reino em primeiro lugar. Eu priorizo aquilo que é de Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o governo sobre a minha vida. Ele me comprou por alto preço, preço de sangue. Querida, acredite em mim. Não adianta vestir camisa, usar adesivo no carro, cantar músicas que Deus é rei e não priorizar o reino na sua vida. Não adianta falar urra e não ser verdadeiramente um radical livre. Urra, mas está aí fazendo lambança para todo lado, enganando, mentindo, vivendo na prática sexual, sendo solteiro. Que radical livre que é esse? Urra! Radical de urra, de falar urra. Da mesma forma, não adianta falar aú, como temos visto nos nossos dias, e já sai matéria de cara espancando mulher com a veste do Legendários, aú. Não estou falando contra não, porque eu sou legendário. Legendário é alguém gentil, alguém que protege as mulheres, não que bate nas mulheres. É um homem de honra. Honra, amor e unidade. É isso que significa?
Amor, honra e unidade. Cadê a honra? É só título? Do que adianta botar um adesivo no carro? Deus é fiel. Veja, eu estou te mostrando que nós precisamos é ter a realidade espiritual e não a fachada. E não ser bonitinho na aparência. Como eu costumo dizer, não é só ser santo, é parecer ser com santo também. Tem que ter as duas coisas. Caminhar junto. Preste atenção, Elimeleque sai do propósito de Deus, porque ele deixa Belém. E você já entendeu, Belém é casa de pão. Não saia da casa de pão, é lá que você é suprido. Não saia do lugar onde você está sendo alimentado, onde você está recebendo a palavra. Ali você é nutrido, ali você é fortalecido, ali você tem ganhado fé, tem ganhado musculatura espiritual. Acredite no que eu vou te dizer, é perigoso, muito perigoso, quando você sai da direção de Deus e resolve fazer as coisas pela força do seu próprio braço. Essa foi a obstinação de Elimeleque. E sabe o que isso trouxe como consequência? A morte. Elimeleque, por conta dessa obstinação, morreu em Moabe, totalmente fora do propósito de Deus. Foi Deus, pastor, que matou? Não foi, querido. Ele saiu do propósito. Fora do propósito, ele está desprotegido. Não saia do propósito, é ali que é o lugar de vida, é ali que é o lugar de proteção. Esse deveria ser o nosso maior temor. Chegar ao final da nossa vida sem cumprir o propósito de Deus. Eu quero chegar no final da minha caminhada e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que haja esse temor no seu coração. Elimeleque é a figura de muitos cristãos de hoje. Não confiam em Deus, resolvem conduzir a vida deles pela força do próprio braço, pela sua própria força. Querem fazer do jeito que eles acham melhor. Não confiam no Senhor. Cantam canções bonitinhas, falam coisas legais, têm aparência, mas não tem a realidade na hora que é checado, espana. Na hora que é checado, na hora que vem a crise, na hora que vem a pandemia, na hora que vem a doença, na hora que vem o problema financeiro, a crise conjugal, essa pessoa dá a resposta errada, porque só há uma aparência. Elimeleque. E aí você vai ver, ele não morre sozinho, mas ele leva Malom e Quilion, seus filhos, leva toda a família. Só que em Moabe, ele morre, Elimeleque. Malom, o mais velho, deveria assumir, e assumiu a autoridade da casa, porque na ausência do pai, o primogênito é quem assume a liderança. Mas o que Malom fez? Não voltou para a casa de pão, ficou em Moabe. Resultado, morreu também. Morreu fora do propósito de Deus. Quilion da mesma forma. O doença e o frágil morreram. Depois que o seu pai se foi. Preste atenção. Se Noemi continuasse no mesmo caminho, ela também teria morrido sem cumprir o propósito de Deus. Sabe o que isso me leva a entender? E essa, eu percebo que é uma máxima, é um pensamento muito comum no meio do povo de Deus. Eles acham que podem responder a Deus na hora que eles querem, como se eles fossem Senhor de Deus. E aí Deus chama, e eles falam: espera, Senhor,
Deus fala: Senhor, estou ocupado. Deus está falando e o cidadão está fazendo diferente. Mas ele está na igreja, ele é de Deus, ele aceitou Jesus, ele foi salvo. Mas ele acha que ele pode responder a Deus na hora que ele quer. Preste atenção, isso não é de todo verdadeiro. A hora certa de responder a Deus é quando Deus fala com você. Tem uma hora, tem um time, e se você perder esse time, isso pode comprometer todo o seu futuro. Todo o plano de Deus para a sua vida pode ser comprometido, porque você não respondeu na hora que Deus falou. Elimeleque perdeu o tempo, morreu fora do propósito. Como eu disse, o mais velho, o Malom, assumiu o governo da casa. Poderia ter voltado, mas também não voltou, continuou ali no mesmo intuito, no mesmo propósito do pai. Os dois, Malom e Quilion, perderam o tempo de Deus, morreram fora do propósito. Noemi só foi para Moabe por causa da estupidez do marido, que tinha nome de rei, mas que nunca obedecia ao rei. Mas Noemi, ao perder o marido e depois os filhos, ela falou: agora eu volto para casa, para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Ela só saiu porque o tonto do marido saiu. Essa é a verdade. Quantas mulheres sofrem porque não há maridos sábios, porque não há maridos tementes a Deus, e tem que se submeter a esse tipo de homem que não ouve a voz de Deus. Deus está falando, mas não faz o que Deus está falando. Vai fazer do jeito dele, ou fazer do jeito do outro. Tem uma voz, tem um Deus, está falando comigo, está falando com você. Então Noemi, ao perder o marido e os filhos, ela fala: agora eu vou voltar para a casa de pão. De lá eu não saio mais. É lá que eu sou sustentado, e eu só vou sair de lá se Deus um dia mandar. Se Ele não mandar, é lá que eu vou morrer. Graças a Deus, Deus é tão bom que ela volta na hora certa. Ela chega em Belém no tempo da colheita, e aquele momento foi chave para o encontro de Ruth com Boaz, a nora, que decidiu ficar com ela porque é companheira, porque é fiel, porque é aliançada, diferente de Orfa, que ficou em Moabe. Oh, querido, isso é algo poderoso. Quando você ouve o que Deus está falando ou fazendo, você não tem que esperar mais nada. Você precisa se desvencilhar de tudo para seguir ao propósito de Deus. Abra mão de tudo. Sabe, eu vou dizer para você, talvez a minha família, eu nunca falei isso para ela. Eu tinha o sonho de ser um jogador de futebol. Até os meus 14, 15, 16 eu ainda tentei. Jogava num projeto chamado Bom de Bola, Bom de Escola, lá em Cuiabá, no residencial Cochipó. E teve um dia que foi chave para mim, que o Flamengo veio, estava tudo organizado, você vai fazer o teste. Eu era volante daquele time. Na época, outro corpo magrinho voava em campo. Sabe, molecão mesmo, cheio do gás. Só que eu já tinha me convertido, tinha 2 anos. Eu já era chamado de pastorzinho com 2 anos de convertido. Me converti com 14. O Flamengo fez essa peneira. Pegaram a molecada elite lá, dos melhores clubes que tinha de moleque lá, time, para jogar contra nós, e nós íamos ser testados ali. Nesse jogo,
como volante, eu joguei muito, não estou brincando não, joguei demais. Eram 2 volantes, eu e o Roberto. Eu fiz 2 gols nesse jogo. E um dos gols foi parecido com aquele do Maradona. Eu saí levando do meio de campo, driblando todo mundo. Chegou no goleiro, eu botei o goleiro no chão e entrei com bola e tudo pro gol. Um dos atacantes que jogava comigo chama Formiga. Hoje ele é profissional. Ele falou assim, ele foi chamado e falou, você foi chamado também. Você passou. Pode se preparar para arrumar as coisas para ir lá para Gávea, para ir lá para o Rio de Janeiro. Vou te falar, até hoje eu não sei explicar. Aquele foi meu último dia que eu joguei em uma escolinha, em um clube. Dali sabe para onde eu fui? Para um mercado chamado Atacadão Autosserviço. Ser pacoteiro de caixa. Você fala, explica? Não explico. Para ganhar R$172 por mês, trabalhando de segunda a segunda igual um escravo. E abandonei. Nunca mais voltei lá no residencial Cochipó. Nunca mais falei com o meu treinador. Nunca mais. Não sei explicar naturalmente, mas o Senhor falou claro para mim. Não te chamei para ser jogador. Eu tenho outro propósito para você. E por isso eu estou aqui hoje. Por isso eu estou aqui hoje. Aí você fala, pastor, você desistiu de um sonho? Não desisti. Deus colocou um sonho maior no meu coração. O que é ser jogador de futebol perto de fazer o que eu faço? Você pode achar que é maravilhoso só porque os caras andam de jatinho, tem milhões na conta, vivem uma vida confortável, mas eu vou dizer, eu não troco a minha vida pela do Neymar. Por nenhum jogador desse mundo. A maioria, infelizmente, se não se arrepender, vai morrer, vai para o inferno com essa dinheirama toda. E sem fazer algo relevante. Pode ajudar, fazer ajuda social, mas não salvou ninguém, às vezes não vai salvar nem a própria vida. Mas eu estou aqui, e eu posso dizer, milhares e milhares de pessoas já foram salvas através da minha vida e da minha família. Talvez você está aqui, foi tocado, está aqui e se converteu porque você ouviu Deus através de mim. Quantos e quantos encontros com Deus? Eu já, pastor, você quer se exaltar? Não quero, só quero dizer para você, o propósito de Deus é maior que qualquer coisa. Você só precisa saber qual que é o propósito de Deus para a sua vida e vive intensamente nesse propósito. E tudo que eu quero é cumprir o propósito de Deus, é chegar no final e ouvir de Deus, servo bom e fiel. Você pode ser assim como médico, como jogador de futebol, outra área, advogado, o que for, secretária, sabe, o que for, não importa, se Deus chamou, faça aquilo, mas seja fiel ao propósito, não saia do propósito por nada, porque isso pode acarretar em morte. Deus falou, se desvencilhe de tudo, mas siga o propósito de Deus. Acredite, eu confesso, por muito tempo eu pensava assim, que se há um propósito para alguém, esse propósito vai se cumprir. Não é assim que funciona. Você já pensou assim? Vai se cumprir. Somos em partes calvinistas, mas não a ponto de acreditar nisso aqui. De qualquer jeito vai se cumprir. Não vai. Você tem que dar a resposta certa. Não vai. De qualquer jeito vai acontecer. Não vai, filho. Tem que ter uma resposta. Tem que ter um sim no meio da história. Tem que ter uma renúncia no meio da história. O ensino bíblico é de que se os propósitos de Deus sempre se cumprem, que os propósitos de Deus sempre se cumprem, mas se alguém não responde a Deus, guarde isso, Deus levanta outra pessoa para responder no seu lugar. O propósito de Deus sempre vai se cumprir, mas não necessariamente através de você. Era para você, só que se você não responder, Deus troca de mão. Deus tinha um propósito para Saul, Saul não respondeu, Deus tirou da mão de Saul e colocou na mão de Davi.
Qual foi o final de Saul? Morreu, porque saiu do propósito. O propósito de Deus vai se cumprir, mas se você quer que seja através da sua vida, dê a resposta certa. Dê a resposta certa. Creia no que Deus está falando para você. Creia no que Deus falou, que Ele te chamou para fazer, e vá até o fim. Persevere, permaneça no propósito. Quantas pessoas você conhece que Deus tinha chamado, mas que abortaram o propósito de Deus para suas vidas, porque tomaram decisões erradas? Gente que tinha um chamado ministerial, se casou com alguém que não possuía o chamado e abortou o propósito de Deus. Está entendendo? Deus chamou para ser pastor, mas casou com uma pessoa que não tem chamado. Ou seja, casou com a pessoa errada, abortou o propósito de Deus. Não é simples assim, como as pessoas, é no automático, não. Primeiro que aparecer está valendo, tá? Não. Você tem chamado? Então saiba se a pessoa com quem você vai se relacionar tem chamado também. Senão vai dar errado. Quantos pastores eu vejo sofrendo, sabe por quê? Que as esposas não querem ser auxiliadoras deles no ministério. Aí ele é pastor, mas ele não tem uma auxiliadora. Ministérios assim são fracos e facilmente destruídos pelo diabo. Minha esposa não vem me aconselhar as irmãs, quem que vai aconselhar? Eu mesmo. E aí o que vai acontecer? Está propenso a acontecer? Adultério. Não, eu não aconselho mulher. Quem que aconselha a mulher? Minha esposa. Mas se ela não tem o mesmo propósito que eu, como ela vai querer? Ela não vai falar, não, se vire com a igreja. Por isso a esposa tem que estar junto naquilo que você, se você foi chamado ao ministério. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Gente que Deus queria usar no Brasil, mas decidiu sair do país e abortou o propósito de Deus. Gente, a quem Deus queria prosperar, mas escolheu, sabe, um caminho de infidelidade e nunca entrou na abundância dos céus. Quantos falam, eu não prospero, minha vida não vai, mas escolheu um caminho de infidelidade. Ouve domingo após domingo e acha que a gente está interessado no seu dinheiro, está achando que quando fala de dízimo, está querendo tirar seu dinheiro, mas você não quer viver esse propósito, e aí como você quer avançar? Como você quer proteger essa área? Se Deus estabeleceu uma maneira de proteger a sua área financeira, a sua vida financeira. Gente cujo propósito de Deus para ela era ter filhos, mas sabe o que ela fez? Optou por uma carreira profissional e perdeu o tempo da fecundidade. O trabalho dela é mais importante do que ser mãe, do que ser pai. Vive uma vida que é impossível ser pai, que é impossível ser mãe. Aliás, que é impossível ter um casamento feliz, porque escolheu uma profissão que é incompatível a alguém que quer viver uma vida conjugal em família. Tem gente que acha que, tem irmão que ri para o pastor, você acha que é assim que funciona, né? Tem trabalho, todo mundo pode trabalhar e fazer o que quiser. Não é, acredite, não funciona assim. Para quem quer família, quem quer viver em família, ser casado, ter filhos, não é todo tipo de trabalho que você pode se envolver e que você pode ter. Tem que ser compatível com o seu estilo de vida. Um solteiro pode ficar pegando trabalho aí que ele viaja, fica 10 anos fora de casa. Mas casado pode? Fica 10 anos fora de casa, quando você voltar, você vai encontrar a sua mulher com um monte de moleque lá que você nunca viu, da onde que veio, por osmose nasceu essa molecada. De repente você vai ver, vai trombar com um cara lá. Ei, o que você está entrando aqui? Aqui é minha casa, rapaz. Não, aqui é minha casa, é minha mulher. Que sua mulher? Ela fala, pastor, não é bem assim. Você tem que saber. Tem coisas que são incompatíveis. Qual é o estilo de vida que você escolheu? Viva de acordo com esse estilo. Não quer ter, pastor, não quero ter família, não quero ter filhos.
Vive essa vida aí, viajando pelo mundo, trabalhando, viajando fora de casa. Aí você tem liberdade para ir ser solteiro. Só não vai sair pecando, ficando se arrebentando. Vai dar problema também. Mas dá para viver assim, viajar, não quero ter filho, nada, tudo certo. Viva assim. Mas você escolheu ser pai, você escolheu ser marido, escolheu ser esposa, viva de acordo com esse modelo. Escolha as coisas de acordo com esse tipo de vida. Isso é sabedoria. Mas o que acontece? O dinheiro às vezes é em primeiro. E aí é onde rebenta a família, rebenta tudo. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Quantas pessoas Deus tinha ministério para elas, mas se rebelaram, decidiram sair e nunca cumpriram o propósito de Deus. Oh, querida, acredite, há tantas coisas que podem abortar o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Falta de visão, falta de uma liderança séria, falta de investimento na hora certa, falta de revelação, o pecado. Por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje, ainda tem tempo. Você que está aqui me ouvindo, você que está aqui está entendendo, está compreendendo essa mensagem, dá tempo ainda de você se posicionar acerca do propósito de Deus. Para de correr do propósito de Deus. Para de viver como Jonas. Roma, Nínive, vai cumprir o propósito de Deus. Rumo a Tarsis. Nínive era onde Deus queria que ele fosse pregar, mas ele foi para Tarsis. Caminho contrário, oposto. Acredite no que eu vou te dizer. Você não pode deixar a terra dos mortais sem ter cumprido o propósito de Deus. Não seja como muitos que mesmo conhecendo o propósito de Deus, gastam a vida toda em futilidades e terminam seus dias sem cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Pastor, o que é isso? É uma advertência, sim, para todos nós. Se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque ainda há tempo para você responder a Deus. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Esse é o Kairos de Deus para a sua vida. Responda a Deus na hora que Ele falar com você, nunca depois. Quantos dizem, eu vou responder depois que eu viajar, pastor? Eu vou responder depois que eu me casar. Eu vou responder depois que eu me formar. Eu vou responder depois que eu comprar minha casa. Eu vou responder depois de estabelecer a minha empresa. Preste atenção, não é depois. Você vai responder na hora que Deus falar com você. Porque senão você vai perder o tempo. Isso pode acarretar em coisas seríssimas e gravíssimas na sua vida. A hora que Deus falar com você, é nessa hora que você vai responder. Você pode dizer amém? Quando Noemi resolveu voltar, ela pediu para mudar o nome dela de Noemi para Mara, como você já viu. Por que ela fez isso? Ela achou que não pudesse mais fazer algo para Deus, mas ainda assim, sem perceber, ela estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, porque ela que levou Ruth a conhecer Boaz. Se você responder a Deus hoje, acredite, você ainda pode cumprir o propósito dele na sua vida. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Em segundo lugar, o propósito de Deus precisa também de um ambiente correto. A família de Noemi estava debaixo de um ambiente muito pesado. Primeiro, ela tinha um marido que se chamava Elimeleque. Deus é meu rei. Só que não vivia de acordo com essa verdade. Deus não reinou sobre a vida dele. Foi obstinado, independente, insensível e estúpido. Depois ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa doença, você entendeu isso? E Quilion significa fraqueza. Preste atenção no que eu vou te dizer. Um ambiente de doença e fraqueza não é um ambiente apropriado para se cumprir o propósito de Deus.
Por isso os dois precisavam morrer. Assim como o pai, Malom e Quilion estavam muito distantes de perceber a voz de Deus. Precisavam morrer, precisavam sair da equação. Deus teve que tratar com a doença e com a fraqueza. Preste atenção. Enquanto Deus não tratar com a alma doente, com aqueles que espiritualmente estão fracos, o propósito de Deus não pode se cumprir. Você precisa se fortalecer em Deus. Você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do poder dEle. Você precisa se derramar aos pés do Senhor e falar: Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha alma, muda, Senhor, a minha maneira de pensar, que haja uma metanoia, que haja uma transformação. Como a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que mudar, tem que haver uma renovação dessa mente. Tiago 1:2 fala como essa mente é renovada pela palavra. A palavra de Deus tem poder de salvar a nossa alma. Não sou eu quem digo isso, é Tiago. A sua alma pode ser salva, ou seja, a sua mente, as suas vontades e as suas emoções podem ser completamente salvas por causa da palavra de Deus. Acredite nisso. Deus não vai fazer nada sem antes tratar com as nossas fraquezas e enfermidades. Nós precisamos expor o nosso coração diante de Deus e pedir que Ele trate conosco, que Ele molde a nossa vida, para que o propósito não seja abortado. Tem outro personagem que você viu, eu mencionei, Orfa, que era outra nora, moabita também, só que preferiu ficar em Moabe. Significa nuca ou costa, o nome dela. Foi exatamente o que ela fez na hora do aperto. Deu tchau para a sogra, e a última coisa que a sogra viu foi a sua nuca, foi a sua costa. Tchau. Nunca mais a Bíblia menciona a respeito de Orfa. Foi apagada da história. Nada se menciona a respeito dela. Orfa é essa pessoa que não possui uma visão espiritual. É uma mulher totalmente natural, que segue o caminho de acordo com o que ela está vendo, de acordo com o seu ponto de vista natural, o que é melhor para ela. Noemi falou: vá, minha filha, pode ir embora. Deixa eu te contar, se Orfa voltasse com Noemi, certamente ela atrapalharia o propósito de Deus. Por quê, pastor? Porque ela estava sempre buscando os seus próprios interesses. Guarde isso no seu coração. O ambiente para Deus agir não pode ser um ambiente onde cada um está buscando os seus interesses. Tem que ter gente buscando os interesses do reino. Por isso tem hora que alguns precisam partir para que a paz seja retomada. Você está conseguindo entender? Olha quantas pessoas foram removidas para que o propósito se cumprisse. Elimeleque, Malom, Quilion e Orfa. 4 tiveram que ser tirados da equação para o propósito de Deus se cumprir. Eu costumo dizer, já ministrei isso há mais de 15 anos atrás. A subtração precede a multiplicação. Há muitas vezes, o que está faltando para você multiplicar é que tem coisas na sua vida que precisam ser cortadas. A subtração precede a multiplicação. Tem coisas na sua vida que está atrapalhando, que está impedindo a sua frutificação, o seu crescimento, a sua multiplicação. Pastor, o que é? Não sei, você sabe. Você sabe. Elimeleque, Malom e Quilion e Orfa tiveram que ser tirados da equação. Guarde no seu coração, quando as pessoas com o coração errado partem, o ambiente muda. Deixa eu te contar, sabe por que nós estamos vivendo
um tempo de grande multiplicação, frutificação e crescimento? Porque Deus tirou muita gente que estava atrapalhando, impedindo, que não estava com o coração junto. Sabe como eles estavam? Como órfã, fazendo do jeito que eles acham melhor, do jeito que eles querem. E ainda eu vou te dizer, não acabou. Deus ainda vai tirar pessoas que são independentes e que estão querendo agir da maneira que eles acham melhor. Para o propósito de Deus não tem lugar para independência. Ou você se submete à direção do Espírito e fala a mesma língua, ou você vai de uma forma ou outra ser tirado da equação. Você está conseguindo entender? Ou meu coração se alinha ao coração de Deus, ou eu não posso permanecer, não vou continuar. Aquilo que está atrapalhando o meu avanço, o meu crescimento, não pode permanecer, não pode continuar. Há coisas no seu casamento que precisam sair para que ele possa avançar, para que ele possa prosperar. O que, pastor? Não sei. Às vezes é pornografia, às vezes é internet. Eu não sei o que está aí na sua vida conjugal. Às vezes é meninice, é imaturidade. Tem que tirar a imaturidade, a meninice, a pornografia. Tem que tirar a individualidade. Às vezes a individualidade tem que tirar, é vida dois. Agora é tudo compartilhado. Não é mais meu, agora é nosso. Não é mais eu vou, é nós vamos. Mudou tudo e você ainda não se adequou ao modelo de casado. Da mesma forma a liderança, estou na liderança, mas quero fazer do meu jeito. Não há lugar para você na liderança. Mais cedo ou mais tarde você vai sair. Deus vai tirar você para o seu bem, porque Ele te ama. Você quer viver do seu jeito, quer viver do seu jeito? Viva em outro lugar. Aqui no povo de Deus, no arraial, você não bagunça. Porque aqui nós temos um propósito bem claro, bem definido. Falamos todos a mesma coisa. Estamos todos no mesmo propósito. Vamos ali saquear o inferno e vamos povoar o céu. E por último, para encerrar, o propósito é fruto da força com a aliança. Por isso que eu falei, fique atento aos nomes. Quem quer força? Boaz. Quem quer aliança? Ruth. Quando a força e a aliança se unem, querido, nasce Obed. Obed é o propósito de Deus. Obed significa servo, aquele que veio para fazer a diferença, para dar esperança, para trazer alegria, para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu. É o servo. Não existe propósito onde não há uma base forte e um ambiente de aliança. Acredite, todo esse tempo aqui, como o Nilson falou ontem aqui, não sei se ele está aí no culto, está aí o Nilson. Olha lá, falou, talvez nós poderíamos ter crescido de uma maneira muito maior, mais rápida, mas o que nós precisávamos, em outras palavras eu vou traduzir o que ele falou, era alguém que fizesse uma base sólida, firme. Nós precisávamos da palavra que gera essa base. Uma vez que essa base é lançada, esse firme fundamento é lançado e nós edificamos sobre ele, o que nós edificamos não vai ruir, não é qualquer vento que vai derrubar, mas vai permanecer. Sabe por quê? Porque as raízes agora são profundas. Gastamos tempo com a sapata. Falamos isso há muito tempo ou não falamos? Estamos gastando tempo aqui, vai demorar para crescer um pouquinho, vai, mas nós vamos primeiro construir a sapata, é a parte da construção mais demorada. Se tem um engenheiro aqui, pode confirmar para mim, é a parte mais demorada ou não é a sapata? É ou não é? Tem alguém que entende aqui disso? Será que eu estou falando besteira? Que é o fundamento. Pode ver, quando fecham uma construção, tapume, vão levantar um prédio, fica aquele tapume lá, aquelas bases aquelas paredinhas, fica meses, é assim ou não é?
Aí você fala, pensa que nem está acontecendo nada, mas os caras estão lá ralando, fazendo a sapata, ó. De repente, passa um pouquinho, você vai comer no restaurante, você fala, ai, eu não tinha visto esse prédio aqui. Por quê? Porque essa parte é rapidinho para levantar, é ou não é? Depois que fez a base, a parte mais demorada é o alicerce e a base. Depois que o alicerce é formado, vai crescer de uma maneira poderosa, acelerada. É isso que está acontecendo. A base foi lançada, a força juntamente com a aliança. Um ambiente dessa maneira se torna um ambiente saudável. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Preste atenção. Ele deixa que passe a geração que impede o propósito para trazer à luz o que ele tem no coração. E sabe o que Deus tem no coração? Obede, o servo. Alguém que se dispõe a seguir a direção de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Obedes. Aqueles que estão dispostos a seguir a direção de Deus. Fazer aquilo que o Senhor quer no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, nos seus estudos. Sabe, esses dias eu vi uma jovem no CTL, ela falou assim, pastor, eu adiei ali, eu não falo, foi algo, ela e o Espírito, eu adiei meu curso ali, tal, dos meus estudos, para terminar o CTL. Eu fiquei muito constrangido, falei, meu Deus, aquilo que eu prego é aquilo que eu creio. Ela entendeu, está no espírito dela. Ela entendeu pelo espírito que é importante que ela cumpra aquilo ali. Por quê, pastor? Não sei, Deus falou com ela. Ninguém mandou ela abortar o curso, ninguém mandou ela parar com o curso, mas ela entendeu que era a hora de fazer aquilo, porque ela falou, Deus falou comigo, pastor. É disso que eu estou falando, você ouvir a Deus, não foi pastor que falou, não foi o líder, não foi o discipulador, ela ouviu Deus falando, propósito para você é esse, vai por aqui, e eu vou prosperar você, e eu vou te abençoar. Não é um negocinho, 1 mais 1, 2, aquela coisinha, sabe do que você está acostumado, aquela coisinha que você está sempre certinho ali. Não, às vezes Deus, a maneira como Ele vai agir, vai sair completamente fora, da maneira que qualquer pessoa olharia e fala, isso aqui está correto. Mas às vezes, como Deus vai fazer, vão olhar e vão falar, ok, isso é louco, isso é maluco, está deixando o estudo, está deixando isso, está deixando aquilo outro. Eu não sei, Deus falou com ela, assim como Deus já falou o meu coração, e fala, assim como Deus fala com cada um, e cada um precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus, e se submeter a essa voz, porque ali de fato, ouvindo a voz de Deus, é onde você vai descobrir o propósito e desfrutar da bênção de Deus. Os irmãos estão entendendo, amém? Oh, querido, obede, alguém que nasceu para trazer esperança, alguém que trouxe um recomeço, alguém que fala de restauração, alguém que vem para dar alegria. Mahlon e Quilion representam uma geração que está passando, uma geração fraca, uma geração doente, que se recusa a cumprir o propósito de Deus, que sai da casa de pão e vai para Moabe. Mas Obede, diferentemente, é aquele que vem para cumprir o propósito de Deus, para ouvir a voz do Senhor, para ir até o fim naquilo que Deus estabeleceu. Sabe o que as mulheres falaram para Noemi, quando Obede nasce? Que ele vale mais do que 7 filhos. E nada disso é por acaso. Obede é mais do que um homem. Obede é o nascer de um novo mundo. É a linhagem daqueles que ouvem a voz do Espírito. É aqueles que nasceram da água e do Espírito e estão preocupados em fazer a vontade de Deus. São esses que desfrutam de casamentos abençoados, filhos abençoados, finanças abençoadas, porque eles estão mais preocupados em fazer a vontade de Deus do que qualquer outra coisa nessa vida. Estamos diante de um cenário onde o rei morre, a fraqueza e a enfermidade continuam ameaçando. O virar as costas para a salvação é uma realidade entre o povo. Quantos não fazem isso até hoje? A fome e a busca de um teto para morar continuam incomodando.
Mas apesar de todos esses impedimentos que a vida expõe ali, diante das pessoas, deixa eu te dizer, é possível reconhecer que Deus está agindo no mundo através do servo de Deus, através de Obed. Preste atenção, para cumprir o propósito de Deus, Malom e Quilion são substituídos por Obed, o servo. A nova geração de povo de Deus terá a força de Boaz e o companheirismo amável de Ruth, e eles virão com coração para servir. Duas coisas que marcam a casa de Deus: força, mas também companheirismo. Não é poderoso isso? Ao mesmo tempo que nós somos companheiros, em Deus somos fortes. Ninguém fica para trás, porque somos uma família. Só fica para trás quem quer. Quem não quer seguir adiante, quem não quer caminhar conosco. Acredite, a vida da igreja é marcada pela amizade de Ruth, a alegria de Noemi, pela força de Boaz e a conduta do servo Obed. Então, se nós queremos gerar uma igreja com coração de servo, nós precisamos ser fortes e aliançados. Fortes em nossos posicionamentos, fortes em perseverar, fortes para não se deixar abater diante das dificuldades. Mas também precisamos ter um coração aliançado com Deus e com a sua igreja. Sabe, o nosso alvo não é apenas chegar no final, o alvo é chegar no final junto. É chegar com os irmãos, é não permitir que ninguém fique pelo meio do caminho. Então nós podemos dizer, eu estou encerrando, querido, que o livro de Ruth é um livro de fidelidade. Noemi, Ruth e Boaz são sinônimos de fidelidade. Noemi é modelo de fidelidade porque ela volta para Belém, mostrando fidelidade ao propósito de Deus. Ruth é símbolo de fidelidade porque ela não abandona Noemi na hora da dificuldade que ela mais precisava. E Boaz é símbolo de fidelidade porque ele é fiel a Ruth, resgatando-a de maneira legítima. Ouça, fidelidade é o teste que vamos ter que passar durante toda a nossa vida. Temos que ser fiéis, primeiramente a Deus, mas temos que ser fiéis à nossa liderança, temos que ser fiéis aos nossos filhos, temos que ser fiéis aos nossos irmãos, temos que ser fiéis aos nossos cônjuges. O que Paulo diz para Timóteo? O que de mim aprendeste, ensina homens fiéis. Sabe por quê? Que é para homens fiéis que ele está mandando ensinar? Porque esses vão replicar o ensinamento, esses vão dar continuidade, não vai morrer, não vai parar por ali. O que eu vou te ensinar vai ir até a volta do nosso Senhor, porque esses homens fiéis vão dar continuidade. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pastor, quero ser útil no reino de Deus. Então tenha um coração fiel a Deus. Seja fiel em tudo, querido. Seja fiel nos seus relacionamentos. Seja fiel nos seus dízimos. Seja fiel no jejum. Seja sempre fiel. Seja fiel a todo compromisso que você faz. Todo mundo que cumpriu o propósito, de alguma forma foi fiel em alguma medida. Preste atenção, porque Deus não trabalha com homens infiéis. Pastor, mas é pela graça? Sim, pela graça que você é fiel. A graça te leva a essa fidelidade. A graça te leva a ser esse homem, essa mulher fiel, a cumprir o propósito de Deus. Quantos podem dizer amém? Percebe quantas coisas nós aprendemos no livro de Ruth? É cheio de lições, mas há uma lição aqui que nós não podemos esquecer. Mesmo que tenhamos tomado o caminho errado por algum motivo, você pode retomar o propósito de Deus para a sua vida. Retome ao propósito de Deus enquanto há tempo. Você pode dizer amém? Fique em pé aí onde você está.
Talvez você seja essa pessoa, está aqui entre nós, mas momentaneamente saiu do propósito de Deus. Hoje Deus está dando a você a oportunidade de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Existe um tempo, querido, certo para responder a Deus. Você não pode responder na hora que você bem entende. Você precisa responder a Deus na hora que Deus fala com você. E preste atenção, se Deus está falando com você hoje, é hoje que você precisa responder a Ele. Responda a Ele. Pare de correr, pare de se esconder do Senhor. Responda o que Deus está falando com você hoje. Oh, meu irmão, não sou eu que te convenço, não sou eu que te convencerei algum dia, mas é o Espírito de Deus. E o Senhor fala claramente ao meu coração. Ele está falando com tantas pessoas aqui nessa noite. Há algo no meu espírito. Está bem claro. Muitos, não são poucos. Ouça o que eu estou te dizendo. Muitos estão vivendo fora do propósito de Deus. Hoje, dos que estão aqui me ouvindo, e Deus está dizendo: retorne ao meu propósito. Hoje é dia de você responder. Volte. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. O que você não conseguiu ter paciência, não conseguiu crer que eu poderia fazer. Quando você estava decidido seguir rumo a esse propósito, você desistiu antes. Mas o Senhor está dizendo: deixa eu continuar aquilo que eu comecei. Você só vai ser acrescentado e abençoado, creia no que eu estou te dizendo. Deus diz: alguns aqui estão tentando amenizar essa questão do propósito, fazendo algumas coisas para Deus. Deus não te chamou para fazer algumas coisas, Deus te chamou para fazer algo específico. Não adianta ficar dando sopão, não adianta ficar fazendo ali uma oferta aqui e ali, achando que isso é o bastante. Não adianta, querido. Você pode achar que você está fazendo algo, a igreja está recebendo, mas Deus está dizendo: você não está no meu propósito, e eu quero ver você no meu propósito, porque é ali que eu vou te abençoar de uma maneira poderosa, e que você vai ficar impactado, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou te dizer, eu tenho muito encargo pelo ensino da palavra, e eu não fluo numa medida grande em profecia, mas eu vou te dizer, Deus está profetizando e falando aqui com você, muito. Não é sempre, mas eu sei quando Deus está falando. É que o meu jeito de externar não é como muitos fazem. Você não vai me ver dizendo: assim diz o Senhor. Eu estou profetizando aqui tem mais de meia hora, e quem está ouvindo sabe que é para você. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus fazer. Quarta no EPL, Deus falou para mim: todo mundo fala para entregar o governo deles, o governo da vida deles, para eles saírem do controle, do volante, do manche, e deixa eu guiar e deixa eu governar, que eu vou mudar através dali. Hoje eu tenho essa mesma impressão no meu espírito. Saia do controle da sua vida, entregue esse controle nas mãos de Deus. Deus está te dando essa oportunidade. Pastor, e se eu não fizer? Não sei. Uma coisa eu sei: se você fizer, você verá coisas extraordinárias e maravilhosas. Se você não fizer, não sei, não compete a mim. O Senhor não falou, mas Ele tem deixado claro: se você fizer, você verá coisas poderosas e grandiosas. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Vamos cantar essa canção.